Grande do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciela Remongato. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoas. Bom dia a todos vocês. A gente vai falar de um tema que mexe com quase todo mundo, ou pelo menos todo mundo conhece alguém que tem depressão. E é um assunto que ainda envolve muito tabu, né? Porque as pessoas, algumas não acreditam, algumas já têm uma fórmula pronta, né, para descrever o que é depressão, outros acham que é frescura. E nisso tem um monte de gente sofrendo sem conseguir pedir ajuda, sem nem mesmo identificar. E a proposta é exatamente sobre isso, né? Sim. Muitas vezes os sintomas são sutis e não é aquilo que você pensa, né? Que a depressão, a pessoa está lá escondida num canto escuro, querendo, né, cortar os pulsos o tempo todo, né? Com aquela cara, com o cabelo caído, assim. Então, não é exatamente isso. Depressão pode estar por trás de um sorriso. Sim, muitas pessoas disfarçam, né? A tristeza, disfarçam a depressão, disfarçam todos os sentimentos colocando uma máscara e uma roupa proporcional à máscara, né? E acabam se acostumando com aquela máscara, com aquele jeito de atuar na vida, escondendo o sentimento. Então, eu nem chamaria esse tema, Carla, de depressão, mas sim de tristeza. Não significa que as pessoas não possam ter momentos de tristeza, e isso é natural, saudável do ser humano, né? A felicidade, a alegria e a tristeza são movimentos constantes na vida da gente, porque a alegria passa, a tristeza também passa, a alegria passa, a tristeza também passa. Mas quando a experiência de tristeza é desproporcional e começa a ser mais constante do que a alegria, é preciso parar e observar e tomar uma atitude. E isso a própria pessoa consegue identificar, né? Sim. E quais seriam os sinais, assim, por exemplo, é muito comum, e você também já falou isso várias vezes como depoimento pessoal, de que às vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu não posso sentir isso, não, mas eu não tenho por que sentir isso. Então a gente vai tentando buscar justificativas para aquilo que a gente sente. A maioria da depressão, ela não é por um fato do agora. A maioria da depressão, ela é a gente chama de, tem um nome específico, mas o sentimento de tristeza da pessoa, ela é desproporcional ao contexto atual. Então a gente chama de sentimento secundário. Então tem o sentimento primário e o sentimento secundário. O primário é um fato do passado. O que causou realmente o efeito da tristeza é algo primário, que está lá atrás. Aí eu não olho para aquilo. Por exemplo, o maior índice de depressão é em pessoas que estão desconectados dos pais, principalmente desconectados da mãe. A maior parte da depressão vem da desconexão com a mãe. E essa desconexão, ela pode ter acontecido num momento da vida, principalmente lá na infância, onde nós não temos a memória daquilo. E aí o que acontece? Aquele evento primário fica marcado na nossa experiência, nas nossas memórias, né? Aquele evento fica registrado nas nossas memórias. Como ele não foi ressignificado e não foi convertido àquela imagem que foi criada lá atrás, nós vamos nos desenvolvendo, carregando essa informação. A gente cresce, passa pela juventude, a gente se torna adulto e a vida, ela é sem sal, né? E é sem sal, daqui a pouco começa a ser mais sem sal, começa a ser mais sonsa, começa a ter mais tristeza, começa a ter mais desgosto, e quando vê a pessoa que está numa depressão profunda, que foi alimentada durante quase toda a vida. E isso, quando você fala dessa desconexão que acontece na infância, são eventos muito traumáticos ou podem ser eventos simples? Não, podem ser eventos considerados simples, mas para nossa humanidade, digamos, pode ser uma violação. E aí o que acontece? Só voltando um pouquinho. No
primário, acontece essa desconexão, acontece uma situação. Então, aquilo não é resolvido porque ou a mãe não percebeu, a criança também não percebeu, isso não veio à tona. Aí acontece um evento secundário. Um evento secundário é o quê? Ah, o namorado largou da namorada e ela entrou em depressão. Ah, a menina largou do menino e ele se matou. A menina fala, se você me largar, eu me mato. Se você me largar, eu morro. Não tem nada a ver com o evento atual. Se uma pessoa adulta, adolescente, jovem, adulto, coloca toda a expectativa numa relação, ou no trabalho, ou em qualquer outro evento, ela está num movimento secundário a partir de um evento primário do passado que só ficou guardado. Muito comum a gente relacionar isso com carência, né? Sim. Assim, aquela pessoa é carente demais, então isso pode estar ligado. A depressão é carência. A depressão, ela está mostrando uma carência. Que carência que a criatura tem? A gente não sabe qual carência que é. É preciso observar, é preciso desvendar o contexto. Então, o exemplo, ontem uma pessoa veio para a constelação e ela falou assim, eu tenho 40 anos, eu nunca tive um relacionamento que realmente teve conexão. Eu tive relacionamentos longos, mas os meus relacionamentos eles não se desenvolviam, chegava numa parte e diluía. Aí namorava com outra pessoa super bacana, chegava num momento e diluía. Que evento da vida dela está sendo processado ali nessa relação? E aí chegou um período da vida dela, que agora ela está com quase 40 anos, eu acho, e ela não tem filhos, ela está num relacionamento, mas não é um relacionamento que ela sente essa conexão mesmo. É como se não passasse desse primeiro estágio de namoro. Então, mesmo que namore por 4 anos, não desdobra no próximo passo. E aí, agora ela se deu conta que ela viveu a vida inteira lidando com isso de uma forma, peitava tudo, ia para a vida, trabalhou muito, construiu uma vida profissional de respeito, né? Uma vida profissional potente, então ela tem essa satisfação, mas aquilo que é mais precioso para ela hoje, que seria mais precioso, ela não conseguiu construir. Por quê? Aí a gente foi observando os eventos da vida dela. E aí é sutil a informação do evento. Olha só o que ela me falou. Quando eu era bem pequena, a minha avó morreu. E nós morávamos numa outra cidade. Minha avó morreu e nós viemos para ver o meu avô. E nós ficamos um tempo com a avó, a família inteira ficou com a avó. Quando foi o momento da família voltar para outra cidade, ela, bem pequenininha, falou, eu quero ficar com o vovô. E o vovô, claro que quis ficar com ela, porque era um vovô muito presente, muito carinhoso, muito como um pai. A mãe, dividida entre ver o pai sofrendo e ficar com a filha com ela consentiu que a criança ficasse. Olha o tamanho do amor, me arrepia, o tamanho do amor dessa criança. Aí a criança disse, eu quero ficar com o vovô. A mãe, que é a adulta da relação, e que é quem deveria de ter um posicionamento funcional, pelo amor que ela tinha pelo próprio pai, ela permitiu que a criança ficasse com o avô durante um período longo de tempo, não sei se ela ficou 1 ano mais ou menos, e ficou distante dessa criança. E ela disse assim, eu quis ficar com o vovô. E a mãe consentiu que ela ficasse. Qual que é a informação interna? Essa distância da mãe causou uma dor tão grande nela, que ela não sabia de onde que vinha. E depois a frase foi, como que uma mãe permite que uma criança tão pequena, não sei, 4, 5, 6 anos,
criança tão pequena ficasse tanto tempo longe dela. Detalhe, no dia que a mãe veio para buscar essa criança, que faziam meses que não se viam, ela não quis abraçar a mãe, não quis receber o carinho da mãe, porque ela falou, sai daqui, eu quero dormir, eu não quero conversar com você agora, criança, pequenininha. Porque essa desconexão, esse amor interrompido com a mãe, muitas vezes não é porque a mãe odeia a criança, porque a mãe ficou doente, porque a mãe teve alguma situação ruim. Uma boa intenção também gera esse amor interrompido, que é a causação cega de todas as desconexões que ela experimentou na vida. E aí a pessoa tem tristeza e não sabe por quê. A tristeza estava onde? A tristeza está na criança que sente a falta da mãe. Todas as crianças sentem falta da mãe. A mãe pode espancar a criança, pode detonar com a criança, mãe ou pai. A criança continua amando. Sabe o que acontece numa constelação onde houve um aborto por decisão? A mãe vem e fala, eu provoquei um aborto. E aí é uma dor muito profunda, porque a cura vem... Esse tema é um tema muito dolorido para a maioria das mães, e a maioria das mães não tem coragem de olhar para o aborto e assumir a culpa. A criança, quando a gente coloca uma representação para a criança que foi abortada, a imagem que a gente tem é que aquela criança foi desprezada, violada, ela desmanchou dentro da barriga. Porque se for um aborto com remédio, se for um aborto de qualquer intervenção, aquele corpinho que estava sendo formado dentro da barriga da mãe, ele é destruído, ele é despedaçado, essa é a palavra. Então, quando a gente olha uma criança representando, uma pessoa representando o aborto na constelação, a gente cria a primeira imagem que vem é uma imagem muito desconfortante, porque parece que aquela criança está sendo despedaçada. Só que, para surpresa, na hora da constelação, a criança olha com amor para a mãe. Até a criança que foi morta pela mãe, que foi uma opção de matar aquele ser que estava dentro da barriga, na hora de matar você não tem essa consciência, então você não faz, né? A criança, primeiro ela olha assustada e na sequência ela olha com amor, esperando que a mãe acolha ela no coração. Eu estou falando isso porque é um dos temas mais desafiadores para as mulheres, porque o aborto provocado é muito, muito, muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Por quê? Porque é segredo, ninguém tem coragem de falar. É o que mais impede as mulheres de ter sucesso, é o que mais impede as mulheres de ter autoestima, é o que mais impede as mulheres de ficarem conectadas com a vida. Quem provocou um aborto precisa necessidade constelar, é necessidade. E se não tiver coragem de olhar para aquilo que fez, assumindo a responsabilidade, assumindo a culpa, não vai progredir na vida. Tá? É fato. Ela carrega de como você falou, né? Às vezes a dor de olhar para isso não é. E a maioria fala assim, eu não tive outra opção naquela época, por isso que eu fiz. Sempre tem uma desculpa, e ela fica ainda envolvida com o transe do perpetrador como uma vítima. Então, mas isso também tem a ver com essa questão da gente olhar com o racional, né? Igual essa filha que foi abandonada pela mãe. Então, não, eu que quis, a minha mãe que me atendeu, eu pedi, então tem uma explicação racional. Exatamente. Só que essa explicação racional ela não justifica a nível o que está aqui dentro, né? Tem uma violação muito grave. Assim como a mãe falou, eu deixei porque ela quis. Uma criança pequena não tem querer. Sim, se ela quisesse, né? Quero comer, sei lá. Vou comer cocô. A mãe fala, que bonitinho, vai lá e quer. Né? Claro. Então precisa assumir responsabilidade. O que acontece com os pais? Com 97% dos pais, nós como pais, estamos desconectados dos próprios pais. Estamos desconectados da conexão
mais essencial, que é a conexão divina. As pessoas não têm confiança na vida porque não tem os pais aqui nas costas. Não tem como ter fé quem tiver com coisa mal resolvida com os pais. É uma fé farseta. Então, isso tem a ver, por exemplo, às vezes a pessoa fala, não, mas eu me dou bem com meus pais, eu fui criada com meus pais, eu não tenho essa... Não, a minha mãe nunca me abandonou, quer dizer, tem sim que talvez em algum momento vai ter essa discussão. Vai ter que encontrar onde está. Aí pode ser que essa mãe que deu tudo pro filho, a outra constelação dessa semana, não sei se foi ontem, se foi ontem, eu estou até perdida aqui. A mãe foi totalmente presente para os filhos, dedicada para os filhos, para o marido, de uma forma maravilhosa, de uma forma, a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque a mãe dela era uma jararaca. Então, a avó não pôde cuidar, não soube cuidar, faltou. O que aconteceu com essa mãe? Eu vou fazer tudo diferente da senhora, eu vou cuidar bem dos meus filhos, vou cuidar bem do meu marido, vou cuidar bem de todo mundo. Ela deu conta aqui, só que a tristeza ficou no sistema, porque a tristeza que não é ressignificada, convertida, ela permanece no sistema. Não adianta eu tomar decisão aqui, se aqui tem uma coisa e aqui tem outra, que tem mágoa. Aí de repente o filho dessa mãe fala, não, a filha se lascou 3x4 na vida, tá com 40 anos também e tá tendo ansiedade de tremer. Gra, mas o que é que gerou tudo isso? Uma, que a mãe estava presa na tristeza. Segundo, tinha um irmão gemelar que nunca foi visto. Na hora que eu coloquei a informação do irmão gemelar na constelação, a mulher simplesmente parou de tremer. O corpo dela parou. A filha? O irmão, a gestação dela era uma gestação gemelar. Gra, como que é isso? Não tem como eu falar se você tem uma gestação gemelar ou não. Isso é uma coisa que o campo informa, tá? O campo informa isso. E não é todo mundo que tem a mesma... eu tenho ansiedade porque então eu também tenho um irmãozinho perdido se eu estou ansiosa. Não é assim que a gente olha com o olhar sistêmico. A tua ansiedade tem a ver com a sua história e não com a história da mulher que veio constelar. Mas por que eu estou trazendo essas informações? Porque nem ela sabia e nem eu sabia. Quando ela veio olhar para aquilo que era a dor dela, muita coisa apareceu. Aí ela me disse assim, para você ver de onde vêm as tristezas. O meu pai era uma pessoa muito agressiva. O meu avô era uma pessoa muito agressiva. Nossa, o que você sabe do seu avô? O pai, ele nunca soube quem que era o pai dele, porque o pai dele, a mãe casou com outro homem que criou, e aí ele nunca soube quem era o pai. A tristeza profunda de um homem que não conhece o pai, ela se mostra na agressividade. Então, me diz uma coisa. E você me fala só uma coisa: aquele que é agressivo é feliz? Claro. E a gente ainda exclui, né? Porque tem um comportamento que a gente considera disfuncional. E quando o filho perde o pai ou a mãe, quando morre, né? Ele também pode se sentir abandonado? Pode se sentir abandonado, desde que ele não elabore aquilo que realmente é a verdade. Se o meu pai e a minha mãe morreram cedo, eu continuo tendo o meu pai e a minha mãe e eu continuo tendo tudo deles. Só que quando a pessoa morre, a informação que eu registro é que eu perdi. Só que ninguém perde nunca, porque eu sou o meu pai e eu sou a minha mãe. A moça que constelou ontem à noite, a última, ela falou: quando minha mãe morreu, o meu pai falou assim: eu nunca vou abandonar vocês. 3 anos depois, sei lá, pouquíssimos anos depois, o pai morreu. A mãe morreu com 50 e pouquinhos e o pai morreu com 50 e pouquinhos, muito jovens. E os dois foram coisas que aconteceram muito rápidas. O pai infartou e morreu. E aí, quando ela recebeu a notícia que o pai tinha morrido, ela ficou num transe. Ela falou assim: como que você morreu e você me prometeu que você nunca iria nos abandonar? Então, cuidado com as promessas, principalmente com as promessas que você faz para filhos e inclusive para filhos adultos.
E cuidado com aquilo que você pede, solicita dos outros. A mãe que estava lá no leito da morte falou para a filha: você promete que você vai cuidar do seu pai e dos seus irmãos? Ferrou com a vida da filha. Isso é Ferrou com a vida. É muito comum porque tem carência nesse pedido. Não, a pessoa que faz um pedido desses não confia em Deus. Não confia em Deus. Ela está jogando uma responsabilidade que, se ela confiasse em Deus, ela não precisava ter jogado. Ela joga na filha. Olha o peso que é. Cuide, promete que você vai cuidar do seu pai, promete que você vai cuidar dos seus irmãos, promete que não vai faltar nada para ninguém. Essa criatura não consegue tocar a vida dela nunca mais. E o que a pessoa faz? Porque é um leito de morte, né? Não é um movimento. A pessoa vai pro caixão. Simplesmente ela vai pro caixão. Não, digo a pessoa que recebe essa... Então, essa pessoa precisa, se isso foi feito para você, esse pedido, ela precisa se retirar desse condicionamento que ela mesma se pôs. Porque na hora vem, sim, eu prometo, mamãe. Então você vai ter que ressignificar a imagem que você tem dessa promessa. E até porque assim, a gente considera, está no leito de morte, não existe nada mais forte do que aquele julgamento que você faz ali naquele momento. Então aí o que acontece? A mãe diz, filha ou filho, você cuida do seu pai, por favor. E aí o filho fala assim: mãe, eu sou tão grata pelo que vocês fizeram por mim, eu sou tão grata pela sua vida, eu sou tão grata pela vida do meu pai, eu respeito tanto aquilo que eu recebi de vocês, vocês são tão grandes para mim. E na verdade, eu sinto que vocês cuidam de mim, não que eu cuido de vocês. Eu tenho tanta fé que Deus vai nos conduzir da melhor maneira possível. Tu, uma mulher, descansa em paz. Nessa hora, não sei se o cara consegue elaborar a resposta, né? Ou você aprende a ter gestão da tua emoção, ou tu tá ferrado na vida. Hoje em dia, gente, olha, não tem mais saída. Quem não se flagrar e começar a tocar a própria vida, vai continuar se lascando 3x4. Não dá tempo mais de ficar em transe de emoção. Não dá tempo mais. Mas aí a gente não corre o risco de repente confundir, como você contou o caso dessa mulher que tocou a vida, né? Foi peitando tudo e tal. Ela, né, teoricamente, ela falou assim: não, eu tenho esse problema, essa tristeza, mas eu vou seguir com a minha vida. Ela não mas sabia que tinha tristeza. Não, mas digo assim, né? Um dia aquilo se manifesta. Então, de repente, quando a gente vai... Quando manifesta uma merda, precisa resolver. O que a pessoa faz? Deixa isso, põe embaixo do tapete, põe embaixo do tapete. Vai colocando embaixo do tapete, todas as emoções. Então, assim, gestão de emoção não é esconder. Não, é resolver. Claro que não, é resolver. Quando eu era adolescente, meu pai falava que psicólogo era coisa de gente fresca. Eu cresci achando que psicólogo era coisa de gente fresca e de gente fraca. Porque o meu pai falou isso a vida inteira. Agora eu vou falar assim: tá vendo, pai? Só porque você falou isso pra mim, agora eu sou uma pessoa desequilibrada. Eu não consigo ter força porque eu não fui me cuidar. Mentira! Eu não fui porque eu não quis. Quando eu tenho 18, 19, 20 anos, eu posso falar: nossa, pai, se pra vocês faz sentido, pra mim não faz sentido isso, eu preciso de ajuda. Porque o meu pai, ele é uma pessoa que tem gestão de emoção. Por isso que ele falou isso. Só que eu não tinha. Eu aprendi a ter agora. Mas antes eu não tinha. Então eu pegava a minha tristeza, a minha fraqueza, e eu colocava embaixo do tapete, porque eu respeitava aquilo que o meu pai dizia. Não posso ser fraca, não posso demonstrar. E aí o que acontece? Eu comecei a ser forte, me quebrei. Quando eu acordei, eu estava quase morrendo Isso já. é um perigo, né? É importante separar isso, né? Gestão de emoção, gestão. não É esconder o que você sente. Não, gestão de emoção é eu começar a me flagrar. Que comportamento que é esse? Que comportamento que é esse de uma pessoa... Tô com 44 anos. Se eu me flagro hoje, que eu nunca tive um relacionamento que mudou de fase, alguma coisa não tá certo? Se eu me flagro hoje que eu sempre quis ter filho, mas eu não tenho filho, tô com 44 anos, alguma coisa não tá certa? O que fez eu ficar totalmente alheia a essa verdade? Onde eu estava? Eu estava ocupada com alguma coisa. Isso é gestão de emoção. E aí eu vou fazer o quê? Eu preciso resolver aquilo que estava me limitando e transformar aquilo em força.
toda a merda passada pode se transformar em adubo. Escreve isso no caderno e coloca pra dentro isso, porque a gente não quer mexer na merda porque fede. Literalmente é isso. Ninguém quer mexer naquela merda do passado porque fede. Vai feder, depois vai secar e vai te fortalecer. Essa é a regra. Não tem o que fazer. E aqueles que não querem lidar com as merdinhas do passado vão transformar isso numa coisa purulenta por dentro. E que vai perpetuar, né? Uma hora vai explodir. Ou na sua por vida ou na vida de quem vem na sequência. Ah, mas eu não tenho filho, Gra, não vai passar para ninguém isso. Vai permanecer no sistema, sim. Vai para os seus sobrinhos e ali vai se espalhar. Me diz uma coisa, é muito comum, a gente falou então que de repente a criança ficou um ano longe da mãe e tal, é o fato mais fácil de você identificar. Mas ao longo da vida, tem aquela mãe que trabalha fora, tem a mãe que de repente tem 4, 5 filhos, não consegue dar atenção para todo mundo, e aquela sensação de abandono, com esses pequenos, esse sentimento, né, de abandono e rejeição, ele pode acontecer hoje, pode acontecer de novo na semana que vem, pode acontecer com fatos diferentes, né? Ele precisa voltar para todos esses acontecimentos quando ele vai, se tocou que ele tem uma desconexão que aconteceu na infância. Ele tem que voltar para todos esses momentos ou ele consegue ajustar tudo? Talvez ele precise voltar em mais do que um evento, dependendo do impacto que o evento tem na vida. É muito comum que quando faz um ajuste primário, lá no primeiro evento, o resto se desdobra. É muito comum acontecer isso. Então, só que se eu não focar no evento primário, eu vou ter sempre o impulso do primário. Então, por exemplo, presta atenção. O meu problema é no meu relacionamento. Eu estou aqui com 44 anos e o meu problema é relacionamento. Eu quero resolver relacionamento. Aí eu vou constelar o relacionamento da pessoa e ela vai, de repente, ajustar isso. Aí, daqui a pouco ela fala, puta merda, meu trabalho estava super bom, agora meu trabalho está uma merda, meu relacionamento ficou bom, meu trabalho virou uma merda. Por quê? Porque o evento, que é o primário, não é o casamento. O casamento já é o evento secundário. O evento primário está mais lá atrás. Então, se eu não tratar o evento primário, eu vou continuar tendo aquela informação que vem lá de trás. Pensa que eu estou com dor de cabeça e eu tomo uma Neosaldina. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo uma Neosaldina. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo uma Neosaldina. Só que o que me dá dor de cabeça é o meu estômago, porque eu estou com alguma coisa que não está funcionando bem no estômago. Aí eu tomo uma Neosaldina, o meu estômago piora. Aí vai voltar a ter dor de cabeça de novo. Daqui a pouco a dor de cabeça para de acontecer e acontece um problema no fígado, porque de tanto tomar remédio, o meu fígado vai ficar doente. Aí o negócio do estômago começa a refletir lá no fígado. É mais ou menos assim. Se eu trato a causa, que é um tratamento mais... o que significa holístico? Holístico é um olhar integral. Holístico eu olho, é como se eu subisse num drone, eu vou subir aqui e vou olhar para o contexto todo. E aí eu vou olhar integral para uma pessoa, porque o holístico é integral. E eu vou falar, dor de cabeça tem a ver com... o que mais que tem nesse corpo? E aí eu vou começar a ampliar o meu olhar e tratar a causa. Então, os tratamentos de florais, tratamentos de homeopatia, os tratamentos... todos esses tratamentos que a gente chama de sensoriais, eles vão trabalhar num outro nível, que é onde iniciou. A constelação é a mesma coisa. Quem fizer a constelação e tratar o contexto, só o contexto atual, se não tratar... Perdeu o sentido, né? Vai se desdobrar em outra área da vida. Vai se desdobrar em outra área da vida. Uma menina falou assim pra mim, eu até comentei isso numa outra live, eu que conduzia a vida dos meus pais. Eu trabalhava, comprei casa para os meus pais, eu que sou a mãe de todos lá na minha casa, sempre foi assim, sempre deu muito certo, sempre tive muito sucesso. Quando eu organizei a ordem, o meu trabalho começou a minguar e agora eu me sinto mal. Não resolveu a ordem. Se ela tivesse resolvido, a vida dela ia começar a fluir num outro movimento. Tem água em aberto que precisa ser vista.
E essa organização, muitas vezes, quando eu olho e falo, então os meus pais são grandes e eu sou pequena. Então, essa é a ordem. Então, eu entendi. Não funciona se eu só entendi. Funciona se eu trouxer para dentro. O curso de postura sistêmica, eu trago a informação intelectual, o conhecimento, um conjunto de conhecimentos. Aí eu falo, faz sentido para você que os pais são maiores porque eles vieram primeiro e que os avós são maiores do que os pais porque eles vieram antes e isso vai acontecendo assim? E nós estamos aqui na ponta e nós somos menores? Sim, faz sentido. Então tá, olha para a vida a partir disso então. A pessoa não consegue, ela entende, mas ela não se movimenta na vida a partir desse lugar, ela continua violando o outro lugar. Para quem fizer as tarefas, pode melhorar muito a atuação na vida. E só vai ter resultado o curso da postura sistêmica se a pessoa pegar o conhecimento e começar a atuar na vida. E aí ela vai perceber que as coisas vão se desdobrar num outro movimento. Para quem não consegue trazer para a experiência, começa a ter mais conflito. Fala, Grau, não consigo, minha vida virou uma bagunça. Então está na hora de ampliar mais o olhar para ver aonde tem uma violação. Porque começa a discutir, né? A razão como o emocional acaba discutindo sempre. E eu ia te perguntar isso, então a gente começou falando sobre depressão, que é um assunto bem difícil. Quem tem depressão sabe o quanto é difícil, muitas vezes não consegue sair dali sozinho, né? Até porque é difícil pedir ajuda, né? Porque quem vai ao psicólogo é fraco, quem toma remédio é maluco, né? Tem tudo isso que envolve a nossa cabeça. A pessoa, ela fazendo o curso, ela consegue já se flagrar disso? Sim. Ou ela precisa de mais ferramentas? As pessoas que experimentam a tristeza ou a depressão, elas só vão sair da tristeza ou da depressão por um movimento próprio. Não tem como eu tirar você da depressão, mas tem como eu te conduzir de uma maneira... Mas tem que fazer sentido, né? Sim, tem como eu te conduzir. Então, se você conhece alguma pessoa que está com depressão, você pode começar a contribuir com ela de uma forma bem pontual. Convida essa pessoa para fazer uma caminhada, convida essa pessoa para fazer algum movimento na vida. Se você conseguir convencer essa pessoa a tomar banho natural, ela vai começar a sair da depressão. Só com o fato, se a pessoa conseguir sair da cama e tomar um banho natural por dia, ela pode sair da depressão. Só que tem como você pegar a pessoa, um adulto, e jogar embaixo do chuveiro? Talvez seja, até dá, mas é muito desafiador. É o traumático, né? Traumático. Ficar com raiva. Então, mas se ela ficar com raiva, é ótimo. É uma reação. Só que tem que ter muito cuidado. Então, o que acontece? Se a pessoa tem um insight, talvez, de sair daquele movimento, porque tem uma hora que a gente não aguenta mais a tristeza, a gente quer ajuda. Então, esse é o momento de fazer uma intervenção funcional. O que é uma intervenção funcional? Precisa trazer movimento. Numa constelação, por exemplo, por que funciona? Porque a pessoa enxerga algo e ela mesma escolhe se ela vai continuar ali ou se ela vai sair. Por exemplo, uma constelação onde tem muitos mortos na família, eu coloco uma informação: Carla, você está com uma tristeza profunda, então onde é mais confortável para você? Perto dos mortos, com certeza. É um movimento que é batata. Perto dos mortos fica mais tranquilo. Quando eu deito o teu representante junto com os mortos, você fala, nossa, agora sim, agora aliviou. Estou em casa. Aí vem uma sensação de muita gostosura. Aí eu falo, fica olhando, então. Quanto tempo você acha que a pessoa fica deitada lá? Um representante? Você é quem veio constelar. Uhum. E a tua representação está deitada lá junto com os mortos. Aí vem uma sensação de alívio. Aí você fica olhando, presta atenção. Vai vendo o que vai acontecendo dentro de você. Você consegue ficar lá ou não? Não sei, não consegui me colocar. Tá, então se coloca. Você tem um morto na família? Você tem um mortinho na família? Depois vai deitar lá do lado, ver se tu pode mais recente tem meu pai. Mas assim, é que a razão, né?
Nesse momento a minha razão está mais forte. Mas é o que acontece, eu vou te falar com a razão mesmo. Se você coloca lá, como que você vai dar um alívio? Isso é fato. Aí vem uma sensação boa e aí você imagina que o seu pai está te olhando ali. O que seu pai te fala? O impulso vai ser voltar para a vida, né? O teu pai vai falar, sai daqui. Voltar pra Na hora, os mortos não ficam aliviados quando o vivo vai deitar. Então é fácil fazer isso racionalmente, mas quem está envolvido com a dor da tristeza não consegue ter esse movimento. Então precisa vir para onde? Para uma situação, para uma constelação ou para algum recurso, utilizar algum recurso que traga movimento para essa pessoa. Porque só se eu falar, ela não consegue completar o movimento. Agora, se ela vier para uma constelação ou utilizar um recurso onde tem experiência, ela quebra aquele círculo vicioso de ficar na tristeza. E na constelação também, assim, se cria o campo, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, as pessoas que estão representando, elas conseguem sentir aquela energia, aquela emoção envolvida ali. Mas essa emoção também atinge quem está assistindo, né? Sim. Mesmo que ele não está lá... Uma constelação nunca é só da pessoa que veio constelar, uma constelação é de todos. Uma das constelações que mais me impactou essa semana foi uma constelação onde a pessoa se deitou lá no meio dos mortos. E aí era a minha vida que estava se mostrando ali, porque eu tenho um monte de mortinho bem próximo de mim, meus irmãos, os meus avós, várias pessoas que têm uma conexão de amor profunda. Então, muitas vezes, eu também sinto esse impulso de ficar junto com os mortos, porque o movimento da vida, para quem está vivo, é um movimento como se tivesse culpa por estar vivo e o outro não. Então, poxa vida, os meus irmãos perderam a vida tão cedo e eu estou aqui tão feliz desfrutando a vida, falo, meu Deus, é um antagonismo entre experimentar isso de uma forma leve e sentir culpa por experimentar. Quando eu sinto culpa, é como se eu quisesse era melhor se eu tivesse morta também. Então, muitas vezes, esse movimento aconteceu na minha vida e às vezes acontece ainda de eu ter uma tendência a ficar mais na morte do que na vida. Então, você já trabalhou isso, né? Já trabalhei isso e quando vem uma constelação que eu facilito, eu posso... É óbvio que eu estou sempre envolvida, só que eu posso escolher utilizar essa constelação para mim me fortalecer ou eu posso me retirar. Então, o grupo todo que vem para uma constelação, um seminário de constelação, todas as pessoas que estão nesse seminário vão constelar. Eu estou falando aqui com as pessoas e vocês estão fazendo movimentos internos aí. Muito provavelmente vem lembranças. Vem lembrança e você tem uma oportunidade de fazer já uma virada. Só de eu falar, uma pessoa que assistiu uma live esses dias falou assim, eu acordei de madrugada com uma dor horrível nas minhas costas que eu não conseguia mais dormir. E aí eu falei, que merda, quase chamei meu marido, a pessoa falou, porque eu tava com muita dor. E ela se lembrou da live. E aí ela foi no banheiro, se olhou no espelho, os pais já morreram, os dois. Ela se olhou no espelho e falou assim, eu vou fazer o exercício que a Gra falou. Ela fechou os olhos, imaginou, veio tudo assim, se desdobrou na cabeça dela. A imagem do pai e a mãe no sofá da sala dela, e ela vindo pequena e se acrocou na frente dos pais, se curvou literalmente e pediu a bênção deles e eles abençoaram ela. É tudo usando bem a imaginação, gestão da imaginação. E aí quando você tem um movimento de fazer essa virada, Deus te conduz para aquilo que você precisa. É um soltar, porque isso é um movimento do espírito, é uma coisa espiritual, uma coisa de quem está conectado com Deus. E esse curvar-se faz com que essa conexão se fortaleça demais. Ela se curvou para os pais no pensamento dela, ela sentiu a bênção dos pais, a dor sumiu e ela voltou a dormir. Ela falou assim, eu dormi chorando de emoção, acordei emocionada e eu tô te mandando. Ela escreveu porque ela não conseguia falar, porque ela estava tão emocionada que ela estava. Porque vai brotando, né? Emoção, essa é uma emoção que você
Essa emoção você não tem como gerir muito, Gra, né? para quem isso acontece? Para quem funciona isso? Para quem tem coragem de se relacionar com o conhecimento. Eu não tinha coragem de me relacionar com o conhecimento. Eu entendia e falava, entendi tudo agora a minha vida vai. Entendi, então conexão com a mãe é assim, 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 então naquela época da minha vida aconteceu isso, eu organizava tudo intelectualmente. Pergunta se funcionava. Não funciona. Funciona se eu deixar sair daqui e chegar aqui. Por isso que é tão difícil fazer sozinho, né? Porque a constelação, você acaba se envolvendo emocionalmente, né? E aí meio que solta, né? E quando você vai fazer sozinho esse movimento, teu intelecto fala, então vai por aqui, o intelecto te sequestra do movimento. Exatamente, a gente vai se boicotando, né? Porque é difícil olhar para a dor, mas é possível. Isso. Então assim, e quando a pessoa falou, tem que tirar, a pessoa vai tomar banho e tal, e quando essa depressão é mais sutil, a pessoa realmente assim, quando ela tem os momentos de alegria e tal, mas quando ocorre um episódio de tristeza, parece que a tristeza é maior do que aquilo que ela realmente deveria sentir, vamos dizer assim. Essa pessoa, ela consegue também se resolver sozinha ou ela também precisa de ajuda? Uma pessoa que tem esses rompantes de tristeza, mas que se esforça para voltar, tem um rompante de tristeza e se esforça para voltar e mantém um controle sobre a tristeza voltando, e mesmo que ela não resolva, ela volta e toca a vida, ela volta e toca a vida. Essa pessoa precisa restabelecer a conexão com os próprios pais. Não tem outra coisa para ela fazer de imediato. O primeiro movimento fundamental é a conexão com os pais. Por quê? Porque o que acontece? Uma pessoa fala assim para mim, Gra, eu só sobrevivi porque eu me conectei com Deus. Eu só sobrevivi porque eu rezei muito. Então tem um esforço na oração, tem um esforço de se manter conectado na fé, tem um esforço para conseguir sobreviver. Todo o esforço é desconexão. Ninguém precisa se matar de rezar, nem se matar de trabalhar, nem se matar para fazer a relação dar certo. Todo o esforço está contando que existe desconexão. Todo o esforço, presta atenção no que eu estou falando, todo o esforço está dizendo tem desconexão. Por quê? Se eu estou conectada com os meus pais de forma funcional, e isso é um leque gigante de coisas que pode ter te desconectado, não é só os eventos de criança, não é só que o pai era ruim, não é só porque a mãe faltou, não é só porque alguém morreu. Tem muitos eventos que podem causar desconexão. Então eu preciso investigar os eventos, porque a conexão com Deus é algo que é suave, é gostoso, é uma experiência solta e livre. Não é condicionamento que eu tenho que rezar o terço todo dia, que eu tenho que fazer japamala todo dia, tudo que tem que não é de Deus. Não tá certo. Não. Só que é engraçado porque a gente cresce, né? Condicionado. Que a gente precisa se esforçar, que se você esforçar você não vai ter as coisas, que se você não se esforçar você vai perder o relacionamento, se você não se esforçar, o tempo todo de é acreditar nisso. Isso precisa ser diluído, é uma informação, uma crença que está no inconsciente coletivo que precisa ser diluída, precisa ser diluída. E, imediatamente isso precisa ser diluído. E o medo que as pessoas têm é justamente porque tem essas crenças de que tem que ser, tem que se matar de estudar, tem que se... Não tem que ser mais natural. E você falou do curso, então uma boa notícia para você que quer, né, mudar essa virada de chave, dar essa virada, né, que busca, não é feio pedir ajuda, a gente até um sinal de evolução, né, desenvolvimento, porque ninguém evolui sozinho, né, assim como uma pessoa precisa de ajuda, você também precisa da pessoa, né, é uma conexão para evoluir. Tipo assim, Gra, e como você faz? Gente, eu tô me posicionando de uma maneira de buscar mais recursos para mim mesma todos os dias. Eu também tenho as minhas questões, eu também tenho os meus conflitos, eu também tenho situações que às vezes eu falo, meu Deus, como eu vou resolver isso? E quando eu assumo a minha responsabilidade, é como se Deus colocasse no meu caminho a pessoa certa para ajudar eu a resolver a questão.
Então, não acham que porque eu estou falando isso para vocês, que eu não tenho os meus momentos onde eu experimento algo que me desconcerta muito ou que me faz sofrer também. Só que a diferença entre a grade hoje e a grade 5 anos atrás, ou de 3 anos atrás, ou de 1 ano atrás, é uma grade que assumiu a responsabilidade pela vida. E eu não admito mais não tomar a minha vida todos os dias. Eu não admito mais eu não me conectar com o Criador todos os dias. Como eu faço para lembrar? Escreve num bilhete do lado da sua cama, acorde e se conecte com o Criador. Como faz isso, Gra? Eu acordo, paro bem assim, eu com a mão na cintura e com o peito levantado e falo, eu ativo a minha identidade e o meu propósito. Eu me conecto com o Espírito Criativo de Deus. Deus me usa. Todo dia eu faço isso. Sabe que essa posição é da Mulher Maravilha. É da yoga, né, também. Você faz é posição de poder. Poder, exatamente. E você nasceu para ter autogoverno e para governar sobre todas as coisas da terra. Está escrito lá em Gênesis, sei lá qual é o... Se já uma pessoa fala, qual que é o versículo de Gênesis? Ela vai dar um tapa na bunda, pega, escreve no Google. Leia inteiro, né? Leia o capítulo, cria vergonha na cara. Exatamente. Tá? Vá fazer alguma coisa. Aquele que fica perguntando tudo, é que tá falando, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Usa seu dedinho, vai procurar ajuda. Hoje é tão fácil, né? Então, e falando de procurar ajuda, tá vindo um curso novo por aí. Agora, dia 7 de setembro, inicia no novo Postura Sistêmica, dia 21, um novo Ho'oponopono Prosperidade. E tem um combo que vocês podem comprar os dois juntos e que é um preço mais bacana. E a novidade da semana que vem é o quê? Ó, galera, tem coisa nova vindo por aí, hein? Semana que vem tem sorteio na live. Rô, quantas pessoas nós temos online? Só para eu ter uma ideia, dá uma olhadinha. Opa! 10 aqui. 48 no 48 seu, pessoas, ao todo... umas 60 pessoas. 60 pessoas. Tá, se a gente tiver 150 pessoas contando Instagram e contando o Facebook online na hora da live, 150 pessoas, nós vamos sortear uma inscrição para os dois cursos. Ao combo daí. Ao combo. Então, se vocês conseguirem trazer mais pessoas, vocês precisam me ajudar, gente. Quantas pessoas estão com depressão porque não sabem que estão com depressão? Estão com depressão, exatamente. Quantas pessoas podem deixar de aproveitar a vida porque não sabem que tem uma tristeza sequestrando, porque acha que é normal, ou que acha que é fraqueza, né? Que acha que aquilo é coisa de gente fresca, coisa de gente fraca e que realmente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então compartilhem isso para mais pessoas terem a oportunidade de ter uma vida mais feliz, mais próspera e mais saudável. Esse movimento que a gente está fazendo, eu invisto nisso. A Carla não está aqui de graça, ela está se esforçando para vir e eu pago para o jornal para ter uma coluna no jornal, para ter esse espaço no jornal. Então eu estou investindo dinheiro nisso, eu estou investindo dinheiro no meu treinamento o ano inteiro. Só no período da quarentena eu já investi mais de 10 mil reais em curso para mim. Dinheiro, 10 mil reais em curso que eu fiz durante a quarentena. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou trazendo informação para vocês. Então não existe. O que vocês podem fazer por mim é me ajudar a compartilhar mais. A levar a informação. Levar a informação para frente. Não vai custar nada para vocês pegar o dedinho e convidar mais pessoas. Semana que vem a gente volta a falar sobre depressão, ansiedade, sobre tristeza. É muito rico esse assunto e traz muita clareza. Então, se vocês tiverem perguntas sobre situações pessoais, tipo, Gra, mas aconteceu X coisa na minha vida, o que é que eu faço? Tragam as perguntas, porque essa pode ser a situação de muitas pessoas. E trazer clareza já permite que você dê um outro passo. Exatamente. E assim, quem que nesse momento, né, não conhece alguém que está com problema com depressão, com ansiedade, né, vivendo essa questão da quarentena,
de pandemia e tal, e as pessoas acabam se sentindo, aquilo parece que aflora, né? Esses sentimentos assim, começam a vir à tona. Isso. É o momento de realmente despertar e sair disso. Uma pessoa que ganhou o curso do Ho'oponopono da outra vez, ela ganhou numa promoção que eu estava numa promoção com outras pessoas, eu nem sei como funcionou, mas eu tinha oferecido o curso do Ho'oponopono numa promoção. E a pessoa ganhou o curso do Ho'oponopono. E semana passada ela veio conversar comigo, ela falou assim, foi o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. Não tem como eu explicar, não tem como eu falar o que aconteceu na minha vida a partir desse presente que eu ganhei. Então, permitam que mais pessoas se conectem com isso, porque é uma oportunidade de vida para as pessoas. Não, exatamente. Se você tem dúvida, manda mensagem, não quer compartilhar publicamente, manda no privado que a gente conversa. Tem uma questão específica, olha, minha vizinha, como é que aquele amigo da minha amiga, né? Está numa situação assim. Manda, e traga o assunto. Exatamente. A gente ajuda você a clarear. Né? E também a ter certeza que existe como modificar isso. Tem tempinho ainda ou tá acabando já? Só me fala que eu quero só comentar uma coisa bem importante. 11h53. Tá, eu só vou comentar uma última coisa. Uma pessoa participou do curso do Ho'oponopono e da postura sistêmica e ela permaneceu num estado ainda de... Eu falo que é uma anestesia. E aí ela falou, Gra, tá tão difícil pra mim, tão difícil. Aí eu falei, me manda uma mensagem. Nessa hora que você sente que tá difícil, me manda uma mensagem. E eu falei isso para várias pessoas. Eu falo isso no grupo, mas as pessoas elas não têm coragem de mandar mensagem. Aí eu falei, me manda uma mensagem amanhã e me diz como você tá. E aí eu falei, mas faz o banho natural, ativa o espírito e aí você me manda uma mensagem dizendo que você fez isso. E aí ela falou, tá bom. E aí simples, só me arrepia o corpo inteiro. Uma simples disponibilidade de eu vejo você e eu vejo o quão grande é a sua dor e eu não vou desistir de você. Não vou te julgar. Eu não vou desistir das pessoas. Eu não vou desistir. Muitas pessoas não desistiram de mim. A Rô nunca desistiu de mim, por exemplo. Nem vou desistir. E nem vai desistir. Se ela tivesse desistido de mim, se ela não tivesse me falado as palavras que ela me falou, talvez eu não estaria aqui. Muitas pessoas da minha vida não desistiram de mim. E eu não vou desistir de ninguém. E eu não vou desistir de trazer essa informação para o maior número de pessoas possível. Porque eu sei a mudança que aconteceu na minha vida. E justamente por eu não ter desistido, mesmo nos dias que eu queria ficar fincada na minha cama. Muitos dias eu quis ficar na minha cama. E muitos dias eu ainda vem aquela nuance de querer ficar na cama e falo, não, eu tenho um compromisso com as pessoas. Eu disse que eu não vou desistir e eu não vou desistir. Legal, hein? Então vocês, depoimento. por favor, se disponibilizem a serem, a receber ajuda. Exatamente. E a ser esse multiplicador, né? É uma Isso. palavra tão bonita, mas é tão importante isso que realmente, né, quando você leva algo para alguém, eu tenho certeza Não que... tenha vergonha de falar sobre isso. Não tenha vergonha de falar que você é um filho amado de Deus. Não tenha vergonha de falar eu sou conectada com o Espírito Criativo. Eu tinha vergonha de falar isso. Porque eu não me sentia amada. Quando eu comecei a me sentir amada, eu falei, eu me sinto amada. Eu me sinto amada. Eu comecei a me sentir amada, eu comecei a expressar isso de uma outra forma. E é isso que faz a chave virar no coração das pessoas. E quanto mais a gente compartilha aquilo que nos nutre, mais nutridos nós ficamos, Claro. porque a gente vai nutrindo o nosso entorno, né? Como é As um pessoas jeito, que estão próximas da um gente. jeito de aprender o que é lei sistêmica. Pega aquilo que você já entendeu do que é pertencimento e conta para alguém. Exatamente. É um ótimo... Transborde isso na vida de alguém. Se você conseguir explicar para a pessoa bem certinho, porque você entendeu. Se você explica, você vai ampliar o entendimento. E se surgir uma dúvida, Conversa. essa dúvida com certeza é importante. É uma dúvida de todos, então você traz a dúvida e a gente traz aqui para muitas pessoas a resposta. Multiplica, leva a mensagem e a gente vai ficar pronto para uma nova era que está vindo aí, todo mundo já sabe disso, né? Já estamos, né? Muito obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Fiquem conosco. A gente vai compartilhar essas informações sobre o sorteio na semana que vem.
E já vão divulgando para os seus Ó, amigos. 150 pessoas, senão nada feito, senão não vai ter sorteio. Não, a gente vai dar um jeito, né? Vamos nos unir aqui para a Graciele cumprir. Obrigada, gente. Beijão, Beijo. boa semana.